Fala galera, mais um podcast sendo gravado e hoje falaremos sobre Provérbios 6. Meus queridos, a série de Provérbios vem falando muito com a gente e a gente espera que vocês se permitam as mudanças que Provérbios traz para a família, para o marido, para a mulher. E hoje teremos assuntos importantes e nós vamos trazer muito hoje para o âmbito educacional, combinado? Então não perde tempo. Manda para as pessoas da sua igreja, se a pessoa da macumba também manda, se qualquer religião manda, e vamos converter essas pessoas, galera, beleza? Não deixa de mandar, a gente não pede nada, né amor? Nem dízimo, nem oferta. Não, nadinha. Mas você divulga, beleza? Roda a vinheta! Bom galera, após a vinheta, que eu amo essa vinheta, né? Adoro essas coisas retrô. E hoje, como retrô, eu até vim de óculos, né? O óculos é uma coisa chique das antigas. Ele falou que ele quer ver como que ele vai sair na câmera de óculos. Dá um comentário aí se ficou zoado, por favor. Né? Eu sei que a lata não ajuda, mas às vezes fica um pouco mais charmoso, né? Então, dependendo como for, talvez fique melhor. Fica assim, com mais cara de sério, né? É, eu já tenho uma cara de bocó, né? Então ajuda. Bom, então seja bem-vindo aí ao nosso podcast, Kai Cris. Amor, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Hoje, uma série de conselhos de vida. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Biel, galera, o nosso queridíssimo Biel. Ele está aqui hoje, gente. Mais bonito do que nunca. Biel, dá um oi pra galera aí. Fala, galera. Que o Senhor os abençoe nesse podcast mais uma vez. Provérbios é maravilhoso. Então teremos conteúdo aí para muitos e muitos podcasts, se Deus quiser, né? Então, bora aprender, galera. Tamo junto. Exato, e hoje, galera, não estamos sós. Estamos aqui com uma pessoinha muito fofinha. Ela veio aqui hoje, ela vai fazer até eu pedi pra ela fazer, como fala, um making off, assim, no bastidor que tá acontecendo. E ela, da nossa igreja, Helena Valadão. Dá um oi pra galera, Heleninha. Oi, gente. Ai, que vergonha. Olha a vozinha dela, ela tá gente. com vergonha. Ela deu tchau pra mim, ela deu assim, ela deu oi assim. Galera, ela é muito fofinha, vocês não têm noção. Ela é uma jovenzinha super dedicada na igreja, super espertinha, vai começar publicidade e propaganda agora. Quem sabe ela pode, às vezes, publicidade e propaganda, divulgar, né, mais a gente, fazer Quem um trabalho sabe, com a fazer gente, o Kai e Cris, né, dar um up. Galera, porque a gente não faz nada, a gente só grava, né? Então, às vezes, é bom usar o corpo de Cristo. Helena, fica aí a dica, né? Quem sabe. Manda seu currículo. Manda seu currículo, uma proposta. Já pedi pra ela 8 anos isso, ela nunca mandou. Acho que ela não quer trabalhar comigo. Bom, Heleninha, fica aí qualquer dúvida. Se você tiver uma dúvida, você pode falar também, né? O Biel também, se você quiser fazer uma pergunta no nosso conteúdo. Então, para começar, a Cris vai começar fazendo a leitura e a gente vai conversar um pouquinho sobre Provérbios 6. Amor, se você puder ler do 1 ao 5, eu fiz algumas separações, caso você queira complementar a leitura, aí você pode ir. Mas eu fiz uma separação a princípio do 1 ao 5, se você puder ler com a gente. Então vamos lá. Outros conselhos em Provérbios 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse, saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Nossa, galera, muito forte. Forte. Parece às vezes que não tem muito a ver com a família, mas nós vamos trazer para o âmbito familiar, tá? A nossa leitura está sendo na nova tradução da linguagem de hoje. Em alguns momentos a gente vai trazer a King James. Tá? A gente sempre tenta trabalhar com essas duas vertentes, porque umas vezes fica um pouco mais fácil compreensão, e a outra traz alguns segredos assim, que ficam enigmas, assim, onde você acaba meditando e o Espírito Santo revela pra gente algumas coisas. Tá? E para começar, cara, quantas vezes nós entramos em problema assim, nossa família, né? Eu já vivi problemas familiares por isso, e vejo as pessoas entrando na igreja mesmo, quando você empresta dinheiro para alguém. Cara, quantas vezes você, né, sei lá, Deus nem pediu pra você fazer isso, você acha que tá fazendo de bom coração. Você tá ajudando, é uma intenção boa de ajudar a família, ou aquela pessoa que tá precisando pra fazer um negócio, enfim. E você empresta um dinheiro, sendo fiador, ou você é fiador de alguém que você coloca um nome pra alguém lá, pra você, né? Porque fiador significa ser responsável financeiro por outra pessoa. E aí você me pede alguma coisa como fiador, eu vou lá, faço um acordo com você, nada a ver comigo, mas eu vou lá pra te ajudar. E aí aquela consequência daquela pessoa cai sobre mim. Você abre uma baita de uma brecha, né? Pra você criar um problema e até, desestruturar uma família ou outra, desestruturar a igreja. Sim. E assim, cara, quantas vezes você vê assim,
Sobre divórcio, por exemplo, um dos maiores índices de divórcio é a questão financeira. Sim. Então, se no divórcio, num casamento, que é o casamento, acontece isso, imagina numa amizade, imagina nos irmãos da igreja, imagina nos problemas da igreja. Então, quando a gente está falando sobre isso, é muito importante você não ter essa questão de fiador, não pedir para ninguém fazer isso, porque você também coloca um irmão em situação difícil de falar não. É verdade. E você fica chateado porque o irmão falou não. É. Mas a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? É. E você está protegendo a sua família. Então, se você recebe um contato, um pedido de alguém, é não. E assim, em geral, são pessoas íntimas, né? A King James fala a palavra amigo, então do seu amigo. Então a gente não pede para ninguém ser fiador, nosso fiador, se ele não for um amigo íntimo. Ele fala do fiador ao seu próximo, né? Ou um parente. Então, assim, aqui tá falando realmente... Existem alguns tipos de ajuda que a Bíblia aconselha a gente dar, através da generosidade. Até o emprestar dinheiro tem um conselho sobre isso, né? Uhum. Que você deve emprestar, só que... Você não pode esperar em troca. Você tem que estar sabendo que pode não vir. E como você sabe disso? Você tem que ter clareza que a partir do momento que eu emprestei dinheiro pro Biel, por exemplo, eu tenho que ter clareza que se ele não me devolver, ele não vai interferir em nada na minha relação com ele. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não importa qual seja o dinheiro. De 10 a 100 mil, não importa. E eu tenho que saber que a partir do momento que eu empresto um dinheiro, eu não posso exigir dele de devolução. Eu tenho que... mas cara, tá errado. Deus não está preocupado com eu. Deus está preocupado com a minha consciência. É claro que o Biel, ele se comprometeu, ele precisa honrar a palavra dele. Com Deus. Com Deus. Mas se porventura ele não puder, acontecer alguma coisa que ele não conseguir, isso não pode interferir na relação de quem emprestou. E você vê amizades, assim, muitas pessoas terminando. E assim, Deus aconselha na Bíblia o tempo todo que só um tolo vai ser fiador de alguém. É só um tolo que é fiador. Só um tolo. Entendeu? Se você... Na nossa igreja nós estamos falando muito sobre sabedoria, né? O Walter vem falando, o Fausto vem falando. E você vem vendo as características de um tolo e de um sábio. Cara, quantas famílias são tolas hoje em dia, né? Sim. Quantos homens, mulheres têm essa questão do fiador ou de dinheiro, sobre o dinheiro. Então aí não entra só o ser fiador, né? Não. Entra, porque hoje em dia ser fiador é uma exigência, muitas vezes, de muitos imóveis, quando você vai alugar e tal. Então acaba que a pessoa às vezes não tem um dinheiro reserva, né? E acaba apelando para o fiador. Mas aqui a gente também pode incluir emprestar cartão de crédito, cheque, né, no passado, ou você ser procurador de alguém. Então, qualquer relação onde você seja o responsável, caso você seja uma garantia, caso a outra pessoa não honre com o compromisso dela, entra nessa orientação, nesse conselho bíblico. Gente, e vai se aprofundar sobre esse assunto, Provérbios 17 e 18, entre outras, fala sobre ser fiador. Então, cara, antes de você fazer qualquer coisa na sua família, pode mexer com a tua família. Às vezes você está bem na tua igreja, você tá bonitinho, um irmão da igreja vem te pedir um dinheiro, você pede para ser seu fiador, ou ao contrário, né? Você cria uma desestrutura, uma instabilidade, uma confusão, você sai da igreja. Esse entrelaçamento financeiro que não foi Deus que pediu, porque é diferente lá de Atos. Atos, as pessoas, elas dividiam o dinheiro delas por generosidade. Sim. Né? Porque tinham pobres. Não era empréstimo. Não era empréstimo. Era doação. Então, não era aquele acordo confuso que vai gerar problema depois. Então, cuidado com essa questão de entrelaçamento financeiro, de nome, porque isso acaba dando problema no final e separa pessoas. Cara, né? E quem é o principal agente que traz confusão e traz divisão? É Satanás. Sim. Então, esse é um assunto que ele usufrui muito para acabar com as famílias, com os amigos da igreja. Cara, basta você ver assim, a gente tá fluindo muito bem aqui, nós com o Biel. Hoje está a Helena, mas enfim, outra vez veio o Matheus Aquim, lembra? Acho que deve ter tido outras pessoas. O Walter veio aquele dia. Então você está se aproximando das pessoas, fazendo a obra, você está dedicado. Cara, é uma coisa, é uma brecha que a gente abre e Satanás entra para fazer uma divisão, para acabar com a obra de Deus. Exato. Então ele quer realmente divisão, ele quer que você seja fiador, ele quer que você pega dinheiro dos outros, enfim, faça todo o rolo. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa muito difícil para a pessoa. Tanto é que Jesus fala, não dá para servir a dois senhores. Ele está falando do dinheiro. Sim. Então o dinheiro é uma coisa que mexe muito com a gente. Você não consegue se desprender de dinheiro facilmente. Assim, as pessoas são muito apegadas ao dinheiro. Então, e aí, a Bíblia usa o termo armadilha. Armadilha. Então, a armadilha, quem cai numa armadilha é quem está distraído, é quem está descuidado. Ou quem não tem informação. Quem não tem informação, quem está na ignorância. Ou seja, até então, por exemplo, até antes de ouvir esse podcast, talvez você não tinha clareza disso. Então, você estava desinformado.
Agora, a partir do momento que você sabe o que a Bíblia te aconselha, você já não é mais um ignorante naquele assunto. Então, você vai ficar atento para não cair em armadilhas. E eu quero continuar um pouquinho, porque ele fala assim, ó, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez. E aí, sabe o que eu fiquei, me veio no coração, uma coisa muito engraçada? Cara, já viu um filho como às vezes o filho cobra o pai de alguma coisa que o pai prometeu? Sim. Vou te dar tua coisa, nós vamos viajar, eu vou no seu negócio da escola, eu vou pagar teu carro, eu vou te dar um carro quando não sei o quê, eu vou pagar tua faculdade. Acontece muitas coisas. E aí, olha que louco. Então, além do pai, fez uma promessa. Isso é pro pai. Pai, deixa eu te explicar uma coisa, você que é pai e mãe. Não faça promessas pros seus filhos que vocês não sabem se vocês vão cumprir. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe. Então, e aí voltamos ao assunto da independência do filho. Como que você cria seu filho? Quando você vincula o teu filho com muitas promessas, cara, tu pode não conseguir cumprir, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, filho, eu vou pagar a tua faculdade, filho, eu vou te dar um carro quando você se formar. E se não der? Naquela época meu pai estiver totalmente quebrado. Aí o que acontece? Eu vou ficar cobrando. Então, olha que duro, assim. Porque, você cria um clima ruim, e aí você planta no coração da criança, o que você planta? Por exemplo, eu, pai, tenho um filho, aí eu faço as promessas pra ele, olha que engraçado. E aí meu filho vê que eu nunca cumpro. E eu sou pai dele, né? E Deus é o quê? Pai. E aí talvez a minha falta de responsabilidade com as minhas promessas faz o meu filho olhar diferente pra Deus, que é pai. Ele começa a ter um olhar diferente pra Deus. De falta de confiança. Só que Deus, ele não é homem pra mentir. Cara, as promessas são promessas que se você cumprir, né, as condições, os princípios, as promessas vão chegar. Bom. Porque Deus não é Deus de mentir. Aquilo que está na Bíblia não é uma mentira. Mas a falta de responsabilidade de você como pai, de prometer coisas para os seus filhos, faz ele olhar diferente para a paternidade de Deus. Então é muito perigoso porque às vezes, né, eu passei, muitas pessoas passam, por quebras de promessas dos pais. E aí eu falo para os pais, não, tô dando recado para os pais não fazerem isso. É um erro absurdo. Tá? Porém, você filho que passa por isso, não deixe isso interferir na sua relação com Deus. Porque Deus não é o pai igual o seu pai terreno aqui. Ele é um pai celestial. Ele é um pai perfeito, ele né? É um pai ele é o pai perfeito. verdadeiro e eterno, né? Porque o pai terreno, ele é temporal. Exato. Então isso é muito importante, tá? E eu queria trazer também um outro lado, que é o seguinte. Deixa eu só ver aqui uma coisa para não me perder. Tá. E aí, quando ele traz isso, o que acontece? O pai prometeu, ou eu estou na questão de ser fiador. O que ele fala depois? Que você não pode descansar até isso se resolver. Porque o que acontece? O pai, ou qualquer dificuldade que a gente se enfrenta, que a gente se coloca, porque é a gente que se coloca. A promessa que o pai fez, foi a promessa que ele fez, ninguém obrigou ele a fazer essa promessa. O documento que a pessoa assinou, ela assinou consciente. Exato. Se ela não foi enganada, né? Não, exato. Por um mas, estelionatário, ela fez consciente. Então você decidiu entrar nesse problema. Então você precisa decidir sair desse problema. E aí é um problema sair de um problema. Porque envolve assinatura, envolve contrato, envolve dinheiro. Então vai ser uma baita dor de cabeça para você conseguir sair desse problema, mas é melhor você passar por esse problema, por essa dor de cabeça e sair do que você ficar preso. E esse problema que você não resolve, a Bíblia trata o tempo todo assim, que você vai procrastinando as coisas, esse problema vai aumentando. Então é muito mais fácil você ter um problema hoje, agora, um incômodo, aquela conversa difícil, porque romper. a outra pessoa pelo qual você aceitou ser fiador, entregar o nome para algum tipo de transação, ela vai ficar chateada com você. Por que você está saindo disso? Mas é bom ela ficar chateada, sendo que você está praticando a Bíblia. Porque essa chateação, depois o Espírito Santo vai confortar ela. Pode ser que essa amizade, alguma coisa, vai se abalar mesmo, logo de cara. Às vezes é um chefe, gente. Exato. Às vezes o seu chefe te pediu para entregar o seu nome para fazer algum empréstimo para a empresa. Exato. E aí, como você sai dessa sabendo que é o seu chefe, né? Cara, fale não. Muito claro. Porque quando você está protegido pela palavra, às vezes Deus está te livrando de coisas que você não sabe, porque nós olhamos de forma horizontal e Deus olha de forma vertical. Então, é muito importante você praticar. Então, resolvam o problema sobre dinheiro, sobre empréstimo, qualquer coisa, vai logo resolver. Pare de procrastinar. E pai, mãe, pare de fazer promessas que você não está cumprindo. E se você não cumpriu, humildemente aqui fala, se humilha.
e pede desculpas e resolve isso com o teu filho ou com qualquer outra pessoa da família. E você que sofreu essa promessa não cumprida, cara, se esvazia logo disso, tenha misericórdia dessa situação e bola pra frente. Não tem a ver, você não guarda rancor, porque você precisa perdoar. E a Bíblia é muito clara, tenha misericórdia do próximo, porque assim eu teria misericórdia de você. Sim. Então você passar por cima disso naturalmente é você ter a misericórdia e praticar o princípio de Deus. Amém. Boa. Então é isso, beleza? Então, a dica que eu dou para as famílias cristãs é que não peçam para ninguém serem fiadores. E outra coisa, não peça porque você coloca o irmão numa situação chata. Cara, ó, é simples assim, eu vou te falar uma coisa muito simples. Tem condição? Faz. Não tem? Não faz. Ponto final. Porque se Deus quer, vamos lá. Eu recebi uma direção de Deus para abrir um negócio. Mas meu nome tá sujo. Então não é agora, querido. Então você pode até ter recebido a direção, mas Deus, quando ele entrega uma missão, ele viabiliza para você. Viabiliza. Agora, se você tá saindo atrás, correndo atrás caçando o recurso, provavelmente não foi Deus. E ele viabiliza sem descumprir, sem discordar da própria palavra dele. Então, Exato. se chega alguém falando sobre ele para você, é Satanás. O que Satanás fez com Jesus no deserto? Ofereceu tudo o que ele precisava para passar por aquele deserto. E ele sabia que era Satanás. Por quê? Era contra a palavra. Porque ele não pode adorar outra coisa. Então, quando tenho as promessas, eu fico muito ansioso. Eu sou a pessoa... Normalmente a gente atrapalha os planos de Deus. A gente recebe alguma promessa e já quer sair fazendo, né? Exato. E não é assim. E é muito simples. Não coloque seus irmãos numa situação chata. Não peça pra nada, pra assinar nada. É fiador, sei lá. Qualquer outra coisa que você vai comprovar alguma coisa. Procurador. Não faça nada. É errado. Então, aguarde no Senhor, porque Deus também é o Deus de milagre, né? Então, você quer dar seu jeitinho, você às não vive vezes milagre. a gente vai viver, a gente teve um exemplo disso na nossa vida, foi diferente, né? Mas foi uma questão quando a gente foi financiar o apartamento, aí veio uma pessoa da imobiliária e nos aconselhou a fazer, assinar uma coisa que errada, tipo, aumentar o valor para o banco poder financiar um valor maior para a gente. E é mentira. Então ela veio como uma solução, a gente, crente, ignorante, né? Olha só que legal. Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. Tudo bem, porque no fundo eu não vou roubar ninguém, né? O que aconteceu? Isso se virou contra a gente depois, porque apareceu uma taxa do nada. E aí a imobiliária que nos orientou a fazer errado... Não arcou. Veio pra cima com tudo. Não, é de vocês esse valor. E a gente né, que eu sou mais... Gosto de brigar, né, amor? Gosto de brigar. Não é que eu sou barraqueira, não. É barraqueira. Não sou, eu era. Então, mas o era é que você é, com o Espírito Santo você perde, a né, minha gente? essência é meio barraqueira. Epa! Mas agora eu já aprendi a me controlar. Mas eu gosto das coisas certas, então eu já ia lá, Aí eu fui orar. Aí sabe qual a palavra que Deus me entregou? Antes que levem você para o tribunal, vai lá e faça o acordo. Só que fazer o acordo nesse caso era ceder. Ceder. E pagar. Então nós cedemos e pagamos e entendemos que foi uma consequência. Uma consequência, até um juízo de Deus por nós termos mentido, né? Então... E por que se a gente crê que foi o apartamento que Deus nos deu, por que eu vou dar jeitinho? Exato. Cara, você que se diz cristão, pode ficar tranquilo. Você tá achando que não tá tendo consequência? Alguma coisa tá acontecendo e você vai se afundar. Porque o mundo espiritual, ele não para. E assim, gente, o jeitinho, esse é o ponto. Porque nós já éramos cristãos, nós já estávamos na igreja. Aí veio uma pessoa... com a solução. Um esperto, né, que a gente viu ontem na igreja, na pregação. O esperto, que é diferente do sábio, para tirar vantagem da gente... E fazer com que a gente também tirasse vantagem. E a gente foi tolo nessa hora. Então, você tá dentro da igreja, não protege você de querer dar jeitinho nas coisas. Então, o jeitinho, ele é errado e ele se volta contra você. Por isso que tudo que você vai fazer é bom você sempre procurar um mentor espiritual para te trazer à luz da palavra a situação que você está passando. Então, galera, ok? Não deem jeitinho para resolver as coisas e vamos confiar em Deus. Vamos ler do 6 ao 11 agora. Vamos. Agora é pro preguiçoso. Opa, eu gosto de falar pro preguiçoso. Tem muita gente preguiçosa, gente. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz:
Eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Gente, que pesado. Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui pra mim, que é uma baita aula pros pais de como educar os seus filhos. Verdade. Por quê? Porque que acontece? Você tem que educar o teu filho hoje, teu filho aí, né, principalmente, cara, do 0 até os 12 anos, e principalmente do 0 até os 6, 7, de uma forma muito intensa pra treinar esse cara. Um bom pai, a maior qualidade de um pai chama-se treinador. Não é amigo, não é pai, é treinador. Por quê? Porque o filho é uma herança. Então, se o filho é uma herança, não é teu, é de Deus. Então, para eu educar ele corretamente, não são as suas condutas e as suas leis, são as leis de Deus. E Deus está mostrando aqui pra gente uma coisa muito importante, né? Por quê? Porque aqui você está vendo que não está falando daquela criança que dá uma limpadinha na casa, que ajuda uma coisa ou outra. Não, não, não. O que as formigas estão fazendo aqui tem a ver com o sustento delas. Tem a ver com a vida. Sem comida, não há vida. Elas estão levando porque aqui, né, o inverno, se trata da dificuldade que nós vamos passar. Do período de escassez, né? De várias situações. Então, quando eu sou um pai, tem um pai que fala assim, mas não, tá bonitinho, né? Ele varre a casa, ele dá uma lavada na louça, ele passa um paninho. Não é isso. Eu tenho que treinar meu filho de algo significativo, que a casa de verdade sinta o resultado daquela prática que o filho fez. Então, não é tipo ajudar, é fazer algo significativo. Não é tampauzinho um buraquinho, tá? Então, o que eu faria assim, se eu fosse um pai hoje? Eu primeiro contaria esse trecho para o meu filho. Segundo, eu mostraria de forma lúdica um vídeo como que as formigas trabalham. Então eu deixaria explicado, visual, e agora eu conversaria com ele do que a gente pode economizar do que ele tem. E aí pode ser uma mesada, pode ser um doce, pode ser qualquer coisa que mostre para ele que o ganho dele agora, o prazer dele agora é retirado, mas que a longo prazo ele vai ter esse prazer que vai ser o sustento. Então pode ser uma situação financeira, que ele vai juntando a mesada durante o tempo e onde há uma encenação na família, onde ninguém tem dinheiro para comprar uma pizza, ele que vai pagar a pizza para todo mundo comer, porque não tínhamos dinheiro para jantar. Vai ser algo que ele tem um doce, alguma coisa, que ele ganha todo dia alguma coisa para levar para a escola, para comer à noite. Ele não vai comer durante 14 dias, e aí vai acabar o doce da família inteira, ele vai ter 14 para dividir com todo mundo. Porque as coisas que Deus faz na sua vida, sabe quando você sabe que é de Deus ou não? Quando tem a ver com outro. Quando eu economizo, olha lá, olha que perigo. O controle do ar. Você quer o controle do ar? Quando eu economizo e só eu tenho o benefício, não é de Deus, meu amigo. Porque o mandamento de Deus, Jesus resumiu em 2, amar a Deus e amar o próximo. Então tudo que eu economizo, tudo que eu guardo, precisa ter um objetivo coletivo, ok? Nunca vai ser algo individual. E esse podcast, tudo que Deus permitiu que a gente comprasse, né? Que a gente está pagando ainda, tá? Mas a gente está lá batalhando, não é para o nosso bem, não é para a gente aparecer, não. É para que Deus seja honrado. Para que o nome dele seja conhecido, né? Para que pessoas sejam transformadas. Para que vocês entendam, às vezes, como praticar a palavra de Deus. Então, quando eu deixo algo... E aí você vai pensar, eu quis fazer uma reflexão com José aqui. José deu, olha que louco. José, para sair da prisão, ele deu o significado ao rei. E ele dá um plano para que isso seja resolvido. E aí nesses 7 anos de bonança, de muita fartura, ele vai guardando. Quando dá os 7 anos de muita escassez, é o único que tem para vender. Então ele que distribui a comida. Então quando eu tenho que ensinar meu filho isso aqui, o que eu estou guardando tem a ver com os outros, tem a ver com abençoar a vida. Claro que o José estava vendendo, mas se não fosse ele, muitas pessoas iam passar fome, porque ele que criou o plano. Então você é cristão, está ensinando seu filho a viver desse jeito? Que, na verdade, você vive desse jeito, né? Porque assim, tem muitas famílias que a gente vê, começa a ganhar um pouquinho melhor, já vai pro desfrute. Vai pra viagem, né? O filho, a mãe e o filho. Olha, esse mês como foi bom, vamos fazer uma vamos viajar. Né? E aí, a gente não aprende o conceito de armazenar para uma dificuldade, e não é só da família. É uma dificuldade coletiva. Por exemplo, a pandemia, quando chegou, pegou todo mundo desprevenido, sendo que a Bíblia já avisou que vão ter várias questões que vão aparecer nos últimos dias.
Então, as formigas, elas fazem isso. Elas são chamadas de operárias. Eu, né, fui ler um pouquinho sobre a formiga. Cada formigueiro só tem uma formiga rainha, que é responsável pela reprodução. O restante nasceu, é operária. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Como nós, né? Nós temos um único Deus e nós todos devemos trabalhar igual a formiga trabalha para o nosso Deus. Exato. E é de forma instintiva. Ninguém manda, ninguém ensina. Ela já nasce e sai em busca de alimento, protege o formigueiro, né? Então ela já tem algo inato. Por que Deus fala pra gente aprender com a formiga? Porque ela é inata. Ela já sai com essa garra para buscar, para farejar o alimento. E a gente precisa aprender, porque essa habilidade tem que ser aprendida. Ela não vai vir de forma tão espontânea. A não ser que os pais permitam, a não ser que a pessoa tenha necessidade. É muito incrível ver, estava falando para o Caio, a gente gosta muito de trabalhar, por exemplo, com quem precisa trabalhar, com quem precisa do dinheiro. É outra pegada. Quem não precisa do dinheiro, trabalha por luxo. Eles não dão o melhor. A maioria, tá? Agora, quem precisa, quem tem uma necessidade aparente, automaticamente ele é mais esforçado. A gente até fala, né, que a gente gosta do pobre ambicioso, né? Tem dois tipos de pobre. O ambicioso e o preguiçoso. E o preguiçoso. O pobre preguiçoso, ele vai trabalhar ali o básico. Só pra viver. Pra viver, pra tomar a cervejinha dele no bar, no final. Comer uma picanha com cerveja, comer né? uma picanha. Vocês pegaram essa? Ele pega o dinheiro e desfruta. O pobre ambicioso não. O pobre ambicioso, ele não tem, ele precisa. Ele planta, né? E ele planta, e ele vai atrás dos recursos, né? E aí uma coisa muito importante, que aí você deve estar pensando assim, mas eu guardo dinheiro. Aí que tá, se tu guarda e só guarda, você é um rico miserável. Então, quando você fala sobre reter o dinheiro, gente, se você não usa com o próximo, desculpa. Ninguém tá falando para você não ter a sua casinha, não é. Mas tudo que você tem, até a sua casa na praia, até a sua casa no campo, é para quê? É pro desfrute só da tua família ou tem a ver com a igreja, com os irmãos em Cristo? Quando você junta alguém e leva para sair, para jantar, você leva só a tua família ou você leva alguém que não tem condição de estar naquele lugar? Quando eu vou para um lugar, eu chamo só os meus amiguinhos, sou igual o pagão, que chamo só quem eu gosto, ou chamo aquele que eu sei que tem um propósito, que não conhece Deus, que não tem condição de pagar aquele local? Então a diferença é essa. Que quando eu estou trabalhando aqui, todas as formigas estão comendo, no final das contas. É todas, não é seletivo. Cada um na tua casa, cada um com seu grupinho, jogando seus jogos, videogame, batendo papo, falando mal dos outros. Não, é por uma forma coletiva. Então, esse é o mais importante. Então, o seu filho tem que aprender a trabalhar desde cedo pro coletivo. E claro que inicialmente começa para os dentro de casa. Mas logo, com 3, 4 anos, que já tem uma noção relacional e social boa, já começa a se expandir para o seu vizinho, para o teu amiguinho da igreja, da tua escola, a professora. Então, você começa a melhorar essa questão, tá? E aqui, o preguiçoso é o oposto de esforçado, né? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra você que é preguiçoso, deixa eu contar. Cara, não seja preguiçoso, mano. Principalmente homens preguiçosos. Homem preguiçoso dá um nojo. Não dá, gente, não dá. Olha, se eu sou uma mulher varoa, uma das coisas, com toda certeza, eu veria no homem se ele é trabalhador, dedicado, não fica nesse videogame, não toma que é errado, mas fica muito no videogame, futebol, que nem o do Biel é mais videogame, a fraqueza, o meu é mais o futebol. Fica no futebol, fica nisso e aquilo, batendo papo com os amigos, pipipipopopó. Cara, homem que faz o básico no trabalho, não continua plantando, que nem o que nós estamos fazendo hoje, segunda, de carnaval. Uma galera boicotando aí, né, na fanfarra, peito de fora, bunda de fora. Nós estamos trabalhando aqui pro reino. A Heleninha veio junto com a gente. Poderia estar dormindo. Poderia falar, não, vou dormir. Exato. Feriado. Eu não vou ganhar nada. Pra quê? Não vai ganhar nada, coitadinha. Tá aqui, né? Então, poxa, o Biel ainda tá ganhando uma coisa a cada vídeo que ele produz. E assim, gente, aí pros jovens, não adianta você querer fazer o básico e você se destacar. Nossa, Pra você se destacar, primeiro, e outra, não adianta você querer se destacar e já ser recompensado. Exato. Porque a gente tá vendo uma geração tão fraca de trabalho, tá cada vez mais difícil achar uma pessoa pra trabalhar. E eu vi uma publicação esses dias de alguém falando, e aí uma galera da igreja republicana, não sei lá que é o cara, que trabalho. Eu entendo que você não vai ficar escravo da empresa, é óbvio, né? Você não pode nunca trocar Deus por nada, ok? Vamos deixar claro isso? Mas você tem que se esforçar,
Se na Bíblia fala que na hora que o seu inimigo pede para você andar 1 milha, você tem que andar 2, o inimigo, imagina teu chefe, imagina teu irmão em Cristo. Se eu falo assim, Heleninha, pega um copo d'água para mim. Aí vamos supor que não tem aqui, ela vai na cafeteria pegar um copinho de água. O que quer fazer a mais? Ela vai lá, sei que o Caio gosta de um pão de queijo, ele não me pediu. Eu vou comprar uma aguinha e um pão de queijo pro Caio. Essa é a milha a mais. A gente faz o básico dos básicos. É capaz de eu pedir uma água, ela trazer o menor copo possível. É assim que a gente faz. Não a Helena, né? Mas assim, a gente. Então, quando a gente tem que estar muito atento às necessidades para fazer sempre a mais pela pessoa. Sim, e aí o quanto esses jovens não estão sendo preparados realmente pelas famílias. Eles dizem que não precisam trabalhar. Então já começa por aí. Mesmo se sua família for rica. Exato. Se o seu filho tem essa percepção de que ele não precisa trabalhar, você está administrando mal. Porque ele tem que entender que sim, o dinheiro é dos meus pais. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar a pagar minha faculdade, eu preciso comprar as minhas coisas, sou eu que tenho que juntar o meu dinheiro para o meu futuro. Então, se ele já cresceu com essa percepção de que ele não precisa, ele só quer, os pais já erraram. E aí tem um segundo ponto. O fato dele não precisar vai fazer com que ele não aprenda a engolir sapo. Esse trabalho tá difícil, eu vou embora. Não, pra quê? Esse namoro tá muito cansativo, eu vou terminar. Então. O namoro, o noivado, né? O casamento. Aí vem uma geração que quer estudar, entrar no trabalho dos sonhos, perfeito, ganhando bem, né? Porque ele quer ter o mesmo padrão de vida que o pai e a mãe deu. Só que ele tem que entender que quando você vai se construir como um novo adulto, você começa do zero. Boa. De novo. Então, a gente precisa treinar pessoas esforçadas e também depois eu quero falar sobre a procrastinação. Boa. Antes de falar da procrastinação, eu vou falar uma coisa aqui muito engraçada. Porque assim, o que é o inverno, né? O inverno é a dificuldade. E aí ele fala assim, mas enquanto ele dorme, o preguiçoso, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Ou seja, o que é o preguiçoso? O preguiçoso é aquele que não evolui na vida. Então, por exemplo, nós temos aí adolescentes de 30 a 40 anos. Que ainda estão na adolescência. Por quê? Porque na hora de casar não tem dinheiro. Para trocar de carro não tem dinheiro. Para ir num jantar com os amigos não tem dinheiro. Para dar uma oferta para alguém. Para dar uma oferta, para ir sair para comer. Ele não sai porque tem que pagar. Vai todo mundo dividir, ele não tem dinheiro. Ele só gasta com ele. Então, o que é o preguiçoso? O preguiçoso ele não evolui. E aí vai chegar uma dificuldade, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que usufruir dos irmãos da igreja. E ele vai usufruir por preguiça. Ou seja, vou dar o meu exemplo, né? Hoje, a gente tem um único trabalho que é uma empresa de eventos, mas a minha vida inteira, a Cris sabe, eu era professor de educação física, trabalhava de terça a sexta, segunda achei uma escola para dar aula, era minha folga, achei uma escola para dar aula, terça e quinta dava personal para criança e de fim de semana fazia eventos com criança. Trabalhava de segunda a segunda. Aos poucos eu fui entendendo o que era o trabalho, o dia do Senhor, qual era a importância do descanso. Mas eu sempre trabalhei para fazer algo a mais. E Caio, mas como que você conseguiu? Se colocando à disposição das necessidades de alguém. Então eu ficava atento o que o Biel me trazia, o que a Helena me trazia, e o que eu podia fazer, eu faço. Eu sei fazer, estudava. Você sabe da palestra, que a gente deu uma palestra de um assunto que eu nem sabia. Você sabe, eu falei, sei. Cara, paguei um curso. Sou especialista nisso. Paguei um curso e, Chabral, foi que foi. Então a gente para. Aí no nosso momento de folga, sabe o que a gente faz? Deita. Porque aqui tem uma característica, né? Sabe como você reconhece um preguiçoso? Ele passa muito tempo deitado. Da folga dele. Fica em casa sem fazer nada. Você tá rindo o quê, Biel? Você se identificou, Biel? Você não é preguiçoso. Uma pessoa da família. Ô, Helena, tem alguém na sua família que você acha que é preguiçosa? Na sua família, assim, não só da sua casa, assim, mas tipo, aqui. Tem? Você lembra de alguém assim na sua cabeça agora? Muito bom, né? Não quer falar o nome não, né? Não, melhor não, né? Mas, isso é muito real, né? Porque a gente sempre lembra de um preguiçoso, né? E, galera, então, assim, e aí eu falo assim, se você é preguiçoso, para. E você, cônjuge, homem ou mulher, que vai se juntar com alguém, né? Vai casar, se juntar, não parece que vai se juntar, mas que você vai casar com alguém. É preguiçoso? Eu vou te dar um conselho. Prático, sai fora. Preguiçoso não faz nada pra ninguém, não faz nada pro reino, não faz nada pra ninguém. É porque a preguiça, nada mais. A pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa que não tem disposição pra se esforçar. Então, falta nela automotivação pra ela se mobilizar,
para ela se vencer, porque quando eu vou sair da cama, por exemplo, eu tenho que me vencer. Tem que se vencer. Eu tenho que vencer a minha preguiça, o meu sono, o meu desejo de ficar, aqueles pensamentos que falam, não, fala que você está Mais 5 doente minutos. hoje, né? Põe a soneca aí de mais 5 minutos. Então, o preguiçoso, ele não se vence. E aí acontece que ele vai viver num padrão de vida e, consequentemente, de mentalidade muito abaixo do que ele deveria, do que ele poderia. E aí, quando você casa e você vê uma pessoa, você que quer evoluir, que é esforçada, e vamos supor que você casa com um preguiçoso, esse preguiçoso te puxa para baixo, puxa para esse padrão aqui baixo. Você se torna um. E aí, ou você vira um casal preguiça, um casal com falta de disposição, ou então essa pessoa que está no nível acima vai ficar altamente incomodada. Cara, ó, você quer. Faz um teste. Eu vou fazer um teste. Eu pensei agora que faz um teste. Você pega o teu futuro cônjuge, vê se ele gosta muito de fim de semana, de férias, de folga, de festa. Tudo com F. Se ele gosta muito desse tipo de coisa, e aí realmente é o prazer dele, ó, zarpa. Sabe por quê? Jesus um dia perguntou assim pros fariseus: é sábado, dia do descanso, a gente pode curar? A gente expulsa demônio? Meu querido, porque o trabalho para Deus não tem fim de semana. O dia do descanso, a galera confunde o dia do descanso. Vocês são muito, muito espertinhos pro meu gosto. O dia do descanso é você se preparar para ir para o reino, para ir para a igreja. Porém, o serviço cristão não para. O que você tem que parar é as questões seculares, né? E a ideia é que o cristão não tem a coisa secular, mas o seu domingo tem que estar focado pro reino. Então o trabalho não tem tipo, vou ficar deitado, eu vou descansar para escutar o culto. Vou ficar deitado o domingo inteiro. Para chegar bem no culto. Preguiçoso. Vai se reunir com alguém, faz um almoço pro reino, chama alguém do seu grupo, da sua célula, alguém tá precisando de ajuda, é isso. Você vai muito mais empolgado pro culto do que ficar lá. Isso é idiotice. Então, assim, aí você falou do marido, eu também só queria falar da esposa, porque a gente vai chegar lá, né? Porque a gente tá pro Provérbios 6, mas a gente vai chegar no 31, se Deus quiser. Esse eu quero estar aqui pra ver. Então, eu vou faltar nesse dia. Espero que eu não morra até lá. Que é a mulher virtuosa. Então, vamos lá. A mulher virtuosa, de Provérbios 31, fala lá, ela não é preguiçosa. Então, aqui a gente não está falando só sobre trabalhar fora e ganhar dinheiro. Porque a preguiça, ela pode existir em quem trabalha fora. Exato. E em quem trabalha dentro de casa também. Né? Então, mulher preguiçosa não dá também, né? Homem também, meu Deus. Então, não tem a ver com trabalhar fora. Tem a ver Filho o quanto preguiçoso. você é produtiva ou improdutiva. O quanto a gente faz menos coisas do que poderia fazer naquele momento. A gente está usando bem o nosso tempo. E aí entra a procrastinação, porque aqui está falando que o preguiçoso procrastina. Ele fala, eu vou dormir mais um pouquinho, eu vou cruzar os braços, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço. E a procrastinação é um efeito mental que leva você a pensar que no futuro vai ter um tempo melhor para você fazer aquilo que você deveria fazer hoje. Né? Então, vai deixando as coisas para depois, para o amanhã, e aí vai acumulando coisas. Quanto mais acumula, mais preguiça dá de começar. Então, aqui, a Bíblia usou o exemplo da formiga, não foi à toa, é porque a formiga ela não para. Ela está sempre em movimento. E aí a analogia final para a gente ir para a próxima parte é, trazendo para a questão da educação dos filhos, você é um pai formiga ou um pai bicho preguiça? É verdade, porque olha que louco, a formiga está levando para dentro o que vai cessar, né, que vai tirar a fome daquele povo. Ou seja, ela está dando subsídio para que no momento de dificuldade, aquelas formigas consigam se resolver. O povo, porque a formiga é um ser social, coletivo. Então, você pai, você é um pai formiga que alimenta, treina seu filho para quando chegar no momento certo, ele saber resolver as coisas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? O pai bicho preguiça é aquele pai que faz o mínimo, vai para a igreja, implora para a criança ficar na salinha eu ia falar FIP, né? Do nosso Ministério Infantil, vai para a escola, faz o básico, faz coisa que qualquer idiota faria. Só que chega na hora, o pai vai na escola resolver o problema do filho, vai na escolinha do Ministério saber o que está acontecendo, sempre está se envolvendo em problema. E aí o que isso vai acontecer?
Isso vai fazer com que o filho sempre saia do emprego, não consiga se manter em nenhum relacionamento, não consiga ter amizades, porque toda a dificuldade que vem, todo o problema que vem, ele não sabe, ele não tem subsídio, porque o pai formiga não alimentou ele com as características para ele resolver esse problema. O pai formiga? O pai formiga precisa fazer isso. Agora, senão é o pai bicho preguiça. Tá. O pai formiga é aquele que alimenta. Ah, sim. Isso. Então, o pai formiga é aquele que alimenta o filho. Agora, aquele que faz o básico é o pai bicho preguiça. Então, o pai formiga é aquele que tem muito trabalho. Olha lá, tem muito trabalho. Só que quando chegar a tempestade, ele não vai trabalhar. Ele vai ver o filho resolver o problema dele. Então, se você resolve muitas coisas porque o teu filho está tendo muito trabalho com seu filho agora, sabe o que está acontecendo? É que você não trabalhou antes. Você tem duas formas, cara, isso é na vida, né? Eu vou falar para as meninas aqui da cereja do bolo. Vocês têm, a gente faz evento. Ou você trabalha muito antes e curte o evento e resolve coisas pontuais, ou você vai trabalhar 6 vezes mais depois, se você não trabalhou antes. Então, você decide o preço que você quer pagar. Se você procrastinou, né? Se você procrastinou, você vai se lascar depois. E aí são consequências, cara, quanto mais velha a criança, as consequências vão ficando piores. Então, você vai ter muito mais trabalho. Sim. Tá? Bom, então nós lemos do 6 ao 11. Vamos pro 12. Ok? Vamos do 12 ao 15, por favor. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal. E eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles. E não poderão escapar. Nossa, eu vou começar já fazendo, porque eu vou pegar o gancho do que eu terminei do outro. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o fruto do seu filho. Eu quero falar um pouco com o pai. O fruto do seu filho, quando você está no ambiente, como é o ambiente dele? Assim, tem muita reclamação na escola, seu filho? Tem muita reclamação da sala, da igreja. Qualquer ambiente que ele vai, numa festa com recreação, qualquer colônia de férias, ele tem muita dificuldade, as pessoas reclamam da conduta dele. Vocês estão num ambiente de festa, ele sempre está envolvido numa confusão. E aí o que acontece? Acontece que quando isso começa a acontecer, os pais falam muito assim, a gente escuta muito isso, essa fase é difícil, né? Sabe qual que é a fase difícil? A fase sua, pai e mãe, de relaxo com a educação do teu filho. Essa fase é a fase ruim, porque a Bíblia não fala sobre fase. Nenhum momento, tá? Então, assim, em Provérbios 17, 25 diz: o filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Por quê? Porque quando eu vejo um filho sem juízo, eu tô vendo um filho sem juízo, eu olho e vejo assim pro pai e pra mãe: péssimos pais. Pais que não se dedicaram para disciplinar, não se dedicaram para treinar. Então, o que acontece é que quando você vai no ambiente social, eu quero focar muito na questão da igreja, porque eu vejo hoje as crianças muito fracas na questão espiritual. Você vai numa reunião de ministério, você vai num culto, você vai numa festa da igreja, você não vê as crianças se comportando como crianças de Deus. Cara, parece que vai acabar o mundo. Elas ficam, eu vou brincar, vou correr. Parece o Tasmania nos lugares. E aí você vê que se comporta mal por quê? Porque o pai em casa não treinou o filho a se comportar corretamente. Então você vai estar na igreja lá, você vê que o pai não consegue pegar a criança para orar. Nós vamos orar, a criança não sabe orar. A criança não consegue ir para a igreja e servir o outro. Ela só vai para brincar. Aí fala, isso é coisa da fase. Isso não, é coisa de mal educação. Você chama para orar num âmbito, a criança não vem, o pai tem que ficar implorando, venham orar, nós vamos orar. Não vem orar. Está numa reunião, porém a gente está numa reunião, a criança vem, no meio da reunião, todo mundo falando, atrapalha a reunião, com muito barulho, não sabe se comportar naquele ambiente. O pai está orando, a mãe está orando, a criança vem no meio querendo falar com a criança não consegue entender que é uma oração. E aí eu quero voltar aqui, o comportamento, isso parece que não, mas isso vai trazendo o quê? Cara, desgraça. Isso vai trazendo confusão. Porque você está mostrando para todo mundo que quem educa o seu filho não é Deus. Não é, porque você não está pagando o preço para ensinar os princípios bíblicos. Então, conforme você vai ter esse comportamento, a criança ela começa a viver por ela mesma. Por isso que ela dá muito problema. Então, quando a gente vê o comportamento da criança, você, pai e mãe, está vendo uma dificuldade do seu filho, você vai treinar aquilo na sua casa. Quantas vezes você vai sair para jantar com uma família, a criança não consegue ficar sentada. Gente, que vergonha. Isso é uma vergonha para o pai e para a mãe.
Significa que cada um come um horário, significa que o momento de refeição não é um momento de... É uma amostra grátis, né? De como a criança é em casa. Não é um momento de adoração. Então, é muito importante que a gente seja muito disciplinador com os nossos filhos. Quer falar alguma coisa ou eu posso continuar aqui? Pode continuar, eu vou... E aí, ó, sobre a fase, deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu sei que vocês vão ficar chateados comigo, né? Ai, meu Deus. Mas ainda bem que eu tô com a Bíblia aqui, então eu fico mais tranquilo. Provérbios 22:15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então, quando a criança se comporta fazendo esse tipo de coisa, normal. Porque tá falando que as crianças vão fazer tolices. É natural. Só que o que está falando é que a correção as ensinará a se comportarem. Então não tem coisa de fase, tem coisa de disciplina. E olha que incrível. Eu fui ler numa tradução, que não é a King James, eu li na Almeida Revista Atualizada, olha que pesado, não fiquem chocados. Está escrito assim, ó. A estultícia está ligada, não sei nem se li assim essa palavra, mas é bonita essa palavra, aprendi, eu não sei falar, eu sou disléxico, né? Então, ó, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Aí eu falei, gente, mas que palavra é essa? Eu de Pirituba não conheço, que na minha época é assim, ó, esse negócio da astutícia era assim, minha mãe me arrebentava na porrada, não falava essas coisas. Aí eu fui pesquisar, e olha o que significa essa palavra, não fiquem chocados. Quem se apresenta tolo, quem é estúpido, que tem uma forma estúpida de agir, ou de maneira imbecil. Olha que pesado. Aí os pais não querem falar umas coisinhas pro filho. Ai, meu Deus. Gente, a Bíblia é muito chocante. Não pode ser assim. Então, o seu filho vai ter atitudes de uma criança tola, porque tá falando que vai ter. Então, o que a gente tem que fazer? Corrigir. Quando isso... É normal acontecer um erro, mas quando esse erro... Vamos lá, você sai com uma família, ou você tá com seu filho. O seu filho sempre apresenta aquela prática... É que você não está fazendo nada, você está ignorando uma coisa que você tem que corrigir. Porque o que vai trazer coisas boas para ela é a correção. E ainda, se necessário, uma vara. Né? Até o nosso pastor ensinou uma coisa muito legal, que a vara de bater, não fazer com a mão, porque a mão é um momento de carinho. Mas criar com a criança a vara. Cria com a criança, faz. Se eu tiver um filho, eu vou pegar um chinelo Havaianas, eu vou decorar, vai estar escrito vara da... Vou fazer uma coisa mais bonitinha. E o meu filho vai saber que aquele Havaianas, ou vai ser uma vara, alguma coisa, que nós vamos confeccionar a vara da correção. E toda vez que precisar, a gente vai aplicar, ele que vai pegar a vara, vai tomar as varadas lá, e depois nós vamos conversar e orar sobre aquilo. Então, a psicologia, né, que a gente vai contrário à psicologia, porque a psicologia fala que você não pode encostar, você não pode fazer nada, é uma psicologia positiva. A Bíblia traz que é permitida até a vara. Então, use de forma correta, né? A gente aprendeu aí com o nosso pastor que não fazer a vara, não bater com a mão, mas criar um objeto no qual você vai corrigir o seu filho se necessário, conversar, orar com ele. Um dia poderemos falar o que é essa parte da correção e da vara. Vamos fazer um podcast sobre isso. Se você quer esse podcast muito importante, através da Bíblia, a gente vai... Comenta aí, por favor. Eu quero saber mais sobre a questão da correção e da vara. A gente vai colocar. Então, a gente não pode ceder às psicologias de hoje e atuar, sim, com forma de repreensão. Porque, a repreensão... O que um sábio... Uma característica do sábio. O sábio ama a repreensão. Então, você tem que repreender muito seu filho para ele viver o resultado dessa repreensão. Isso vai fazer ele amar a sabedoria, que é ser repreendido o tempo todo pelos seus líderes, por Deus, né? Por outras coisas. Bom, bora aí. Sim. Ou quer falar alguma coisa? Não, tem mais um ponto dessa questão do... Eu sei que parece que se trouxe muito para um lado, né, assim, só do comportamento das crianças, mas as famílias, se não corrigirem o comportamento errado, essas crianças vão crescer e vão se tornar homens maus. Até que elas cresçam e elas comecem a entender o que é certo ou errado diante de Deus, elas podem sim serem transformadas. Sim. Quando a gente olha para trás, a gente fez muita coisa errada. Nossa, muita. Né? E a gente foi transformado, a gente tem sido transformado a cada dia. Mas a gente pode abreviar, né, o percurso para que essas crianças encontrem o caminho de Deus mais facilmente. E fazer ela sofrer menos, e acumulem menos consequências. Exato. Aí teve uma mãe que me perguntou esses dias, minha filha tá com mania de mentir. O que eu faço? Ela mente e a gente sabe que ela está mentindo. Então, assim, primeiro ponto. Por que as crianças mentem? Né? As crianças mentem basicamente pelos mesmos motivos do adulto. Mas elas não necessariamente se tornaram já com um caráter falso, uma pessoa sem caráter. Mas ela está rumo a ser uma pessoa sem caráter. Mas elas mentem, primeiro, para evitar conflitos.
Elas mentem para não sofrer as consequências, para não levar broncas, né? Elas mentem para tirar vantagem, para aumentar o ganho. Então, tem várias motivações que podem levar uma pessoa a mentir. E aqui, a Bíblia está falando que a pessoa má é aquela que mente. Então, um mal aos olhos de Deus é uma pessoa que vive debaixo da mentira, que vive dentro da mentira, que é filiada a outra filiação, né? Que é o pai da mentira, que a gente sabe quem é. Então, a perversidade começa na mentira. Então, é importante a gente identificar as mentiras dos nossos filhos. Primeiro, eu sou uma pessoa que mente? É a primeira coisa, né? O meu filho me vê dando desculpinha? E qualquer uma, né? Às vezes qualquer uma. Porque às vezes a mãe e o pai acham que é uma desculpa, ou uma mentira assim muito grande, mas às vezes é coisa pequena. Assim, evitar conflito, por exemplo. Não conta pro seu pai. Eu não quero ir na festa de aniversário. Vou inventar uma desculpa. Deixa eu inventar uma desculpa. Vou falar que eu tô com dor de cabeça. Só que você não tá. É uma mentira, você não tá tirando vantagem, mas você tá evitando um conflito, porque eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Então, seu filho assiste isso, e aí qual é a diferença para uma mentira no mundo dele? Aí você vai falar, nossa, não pode. Mas você mente. Então, a primeira coisa é se monitora enquanto às mentiras. Segunda coisa é aumenta o nível de ensino, porque a Bíblia é sobre verdade e mentira. A Bíblia o tempo todo desmascara a mentira e prevalece a verdade. Então, às vezes, está faltando ensino cristão, está faltando sentar com essa criança, ler as histórias, explicar para ela a consequência das mentiras. E aí, o terceiro ponto, está faltando a correção. Esse comportamento de mentira, ele precisa ser reduzido. Como você vai fazer isso? Seja criativo, né? Você pode usar a vara, você pode fazer um painel sinalizando quantas vezes ela mentiu e o que vai acontecer com ela, né? O que ela perde. Tem que ser coisa real. Então, a gente precisa eliminar esse comportamento de mentira nas nossas famílias, né? Porque senão ela cresce e torna esse perverso aqui, tá? Que quer tirar vantagem das pessoas. Sabe uma coisa muito legal que os pais não fazem, assim, e pega muito, são coisas pequenas? Por exemplo, vou te dar um exemplo que é muito bom. É alguma sobremesa que ela gosta muito. E aí ela mentiu. Todo mundo come na frente dela e ela não come. Mas come na frente. Na frente. É pra fazer vontade. Ela tem que entender e sentir a consequência dela. Então nós estamos aqui, nós temos 2 filhos, que é o Biel e a Helena. O Biel que aprontou. E eu fiz a sobremesa que o Biel mais gosta. Nós sentamos na mesa, o Biel vai sentar junto com a gente. Ele não vai lá jogar videogame. Não, vai jogar videogame. Ele vai sentar com a gente. Vai ficar assistindo. Ele vai ver a gente comer a sobremesa. E nesse momento, pai e mãe, usufruem da criatividade. Nossa, que gostoso. Como gente. É bom saborear. Nossa, Helena, você mas, tá gostando? Esse sabor é só pra quem tem palavras da verdade. Então vai fixando, né? Ai, Caio, que dó. É melhor você fazer ele sofrer agora do que sofrer depois. Uma mentira vai fazer ele perder o emprego. Uma mentira vai fazer ele perder a esposa, a família, perder um filho. Então, galera, parem de ser pais frouxos e sejam pais firmes. Boa. Vamos seguir 16 aqui? a 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Eu vou ler na King James porque ele fala assim no comecinho, ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim. 7 são abominações para ele. E eu fiquei pesquisando o que significava um pouco essa tradução. E aí eu cheguei a uma conclusão, vendo alguns estudiosos, e eu tinha tido essa impressão, mas eu queria ter certeza que eu não estava viajando. Mostra que 6 coisas Deus odeia, mas uma ele abomina de ter nojo sobre isso. Que é o quê? A pessoa que provoca briga entre amigos. Então, eu acho que nesse ponto, eu a princípio vou me pegar mais nisso, não sei se a Cris vai querer falar outra coisa, mas eu queria muito me apegar sobre se, cara, como que é realmente, sabe, a sua relação familiar. É muito dividida? Eu queria trazer isso para você, assim. Porque uma casa dividida, normalmente, é uma casa que não tem amizade com outras famílias, não tem uma relação íntima com o povo de Deus, porque tá com o povo de Deus, a igreja é um lugar de gente doente. Então, quando eu tenho a relação com as pessoas da igreja, eu pratico muita misericórdia. Porque aquilo que a pessoa não tem, eu tenho. O que eu não tenho, essa pessoa tem. E a gente vai se ajudando, a gente se chateia junto, a gente se perdoa junto. E a pessoa que faz brigas
entre amigos é aquela que divide grupo. É aquela que põe uma contra a outra, aquela que sai da igreja, começa a falar mal, começa a querer tirar as pessoas da igreja. É, a divisão na família espiritual, né? É, eu quero focar na questão espiritual mesmo. Ou até da família, assim, quem fala mal do irmão para as outras pessoas, eles vão falar mal do pai. Mesmo com as dificuldades, nós temos que ter um momento de honra e no sentido de fazer o que precisa ser feito. E de unir as pessoas, né? Porque se eu não faço o correto, Cris, exatamente, eu vou dar desunião, eu vou quebrar. Então eu tenho um problema na igreja e eu não posso deixar aquilo acontecer. Porque eu sei que Deus tem nojo, Ele abomina essa situação. Então quando eu sei que está rolando uma intriga, alguma coisa, eu preciso me aproximar. Eu preciso ensinar meu filho a resolver os problemas dele. Porque olha que louco, você ensina indo resolver o problema do teu filho, que toda vez que tiver um problema, alguém vai resolver para ele. E a Bíblia nos ensina uma ordem sobre conflito. Primeiro tem problema com alguém, vai lá e resolve, tenta resolver. Tenta, faça o melhor para essa pessoa, ama, faz o melhor e dá presente, faz tudo, se humilha para resolver. Não deu certo, aí você vai chamar um líder. Testemunha, né? Testemunha. E aí depois você pode abrir para a igreja. É assim que a Bíblia trata sobre resolução de problema. E a gente não faz isso com os filhos e a gente não age assim nas igrejas. Por isso e nem na nossa casa, né? Então a gente tem lá um casal dividido há anos e eles não se acertam. Porque né? não resolvem, não conversam. Então, na minha parte, assim, dessa parte desse trecho, eu queria me apegar mais a isso. E eu queria que vocês realmente se cuidassem nessa questão, porque Deus abomina esse tipo de coisa. E eu fui pesquisar o abomina na questão da Bíblia, traz até um contexto de ter nojo. Então, cara, quando a gente está brigando, a gente está com desavença, eu estou com o Biel, com um problema, cara, Deus está sentindo nojo da nossa relação. Ainda mais se aquilo que eu estou falando está semeando raiva no coração do outro em relação a outra pessoa. Olha que triste. Né? Então, isso é algo que Deus olha do céu e realmente tem uma consequência ruim que eu vou viver na minha vida por aquela ação. Desculpa. Você vai querer falar mais alguma coisa? Eu posso ler? Então, avança, do 20 ao 23. Então, os perigos do adultério. Aqui no Provérbios 5 a gente já falou bastante do adultério, então hoje a gente vai tentar trazer uma outra vertente. Então, filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Olha que legal, na King James está assim, ó, no 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, o mandamento de Deus. E a lei de Deus é luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida. Ou seja, o pai não tem que criar mandamento e lei, já está criada. O que o pai tem que fazer é repreender segundo essa instrução. Ou seja, o pai ele precisa aprender a aplicar com o seu filho os mandamentos e as leis. E isso vai trazer luz e claridade para o seu filho aprender a resolver qualquer coisa. E de novo, ele está falando sobre você não esquecer o que o pai e a mãe falam. Sim. Ele falou várias vezes. Então, os pais hoje não falam muito com os filhos. E esse é um grande mal. Então, essa é uma coisa que a gente deveria tomar muito cuidado. E só um ponto do versículo 22, né? Que fala que essas palavras do pai e da mãe, eles vão guardar a gente quando a gente viajar. Né? Então, o que é a viagem? É uma situação nova, é um local desconhecido, é um local onde eu me sinto inseguro. Então, o conselho da minha mãe e do meu pai, que vem do próprio Deus... Né? Se veio do próprio Deus, me guarda dentro dessa situação nova. O conselho também me protege de noite. Olha que legal. O que é a noite? Um momento, alguma situação que eu não consigo enxergar. Ou que eu esteja em processo com a consciência, com a guarda baixa, em repouso. Né? Então, eu não estou tão atento. Mas aí, eu, por ter agido certo, ter guardado os conselhos, eu estou protegida. E esses conselhos também me servem de aconselhamento para o dia, porque é no dia que a gente toma decisões, é no dia que a gente lembra das coisas, estando acordado. Então, esses conselhos nos guardam e nos servem de instrução para vários momentos da vida. Agora, se eu me perco deles, se eu esqueço, se eu não dou atenção, eu estou vulnerável a riscos, tanto de noite, quanto de dia, quanto em situações novas. E assim, é muito pesada essa passagem, porque eu acho muito forte isso para os pais. Porque hoje eu vejo ao contrário, né? Porque você está vendo que o mandamento é a lâmpada, a lei é a luz, e você precisa instruir. E eu vejo ao contrário, né? Os pais hoje cedem muito para as crianças. A criança não consegue ter um controle nenhum. Então, você, para amparar,
a criança ou para não atrapalhar o contexto social, você faz a vontade dela. E ela fica desprotegida. E desde pequena, uma criança que chora muito, cara, você não dar limites. E aí eu vou te falar uma coisa, essa criança que você deixa de fazer realmente o que precisa ser feito, você está mostrando para essa criança que não é necessário obedecer. E aí você cria, eu vou voltar a um tópico que eu falei lá no começo. O pai, e ó, gente, estejam muito claros sobre isso que eu vou falar agora, anota aí, ó. O pai que não ensina o seu filho a obedecer, não ensina a ter prazer na obediência, não ensina a ter fruto sobre a obediência, sendo que você é um pai visível, esse filho não vai conseguir obedecer um pai que não é visível. Não é palpável. Eu sinto Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, mas é diferente eu ver o meu pai e não ver o meu pai agora. Então, quando você cria um filho que tem dificuldade de obediência, de autocontrole, ele vai ter muita dificuldade em obedecer às leis de Deus. E ele não vai conseguir. E aí depois você vai saber, nossa, eu não sei o que aconteceu, eu levava para a igreja. Mas sabe por quê? Porque em Provérbios 22:6 diz, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. O pai pega muito essa promessa. Ele fala, nossa, mas eu levava para a igreja e ele se desviou. Ai, olha lá. Por quê? Porque na verdade você mostrou o caminho, você não educou no caminho, você não viveu com ele. A gente se apega à promessa, mas a gente tem que se pegar à condição dessa promessa. O que está dizendo aqui é que se você como família vive uma vida de igreja, de serviço, de obediência a Deus, até o final da vida ele vai voltar. Porque a semente está plantada. Ele pode até se desviar um momento, mas ele vai voltar. Mas a questão é, como que você viveu? Não é essa vidinha medíocre de cristão. Olha só, que importante isso que você falou. Você leu na King James que as repreensões bíblicas são o caminho para a vida. Você criou o teu filho debaixo de repreensão bíblica? Você criou, a sua família andou debaixo de repreensão? O que é repreensão? Gente, é a Bíblia, vamos lá para o versículo. Ela existe, ela é inspirada por Deus, né? Ontem a gente reforçou, nosso pastor Walter reforçou lá na igreja, e ela é útil para corrigir, condenar. E a gente não pode julgar, gente. Ensinar. Então, só uma pessoa que vive debaixo de repreensão está preparada para fazer as boas ações do evangelho. E aí, se ele fez esse processo direitinho, provavelmente o seu filho volta, mesmo se ele se desviar. E na ordem desse versículo é ensinar a verdade, né? E aí depois vem correção e condenar. Então você ensina a verdade e com a verdade, ele sabendo que é uma verdade, tudo que acontece ele repreende segundo a verdade. Ele condena segundo a verdade, ele corrige segundo a verdade. E se ele já está acostumado desde criança a andar debaixo da repreensão e com o tempo ele vai começar a amar a repreensão, sabe quando a gente vai na igreja e a gente ouve aquelas verdades que dói e a gente, nossa, você fica... É um mix de dor com prazer. O que é isso? A gente começa a amar a repreensão com o tempo. Então, aí o seu filho, sim, vai conseguir ser essa pessoa aqui sábia que a Bíblia está falando, né? Então, só que para ele chegar nesse ponto de amar, porque a maioria das pessoas não amam, elas odeiam. Elas veem um pregador que confronta, elas, não, eu não gostei dessa igreja. Ela quer aquela do poder, ela quer aquela que vai rodar, que vai dar bênção, que vai falar sobre prosperidade. Sobre o amor. Que você vai conseguir um namorado agora. Cara, é só promessa, não tem uma palavra. E assim, cara, o mais importante, Jesus só pregou arrependimento. Então, se você vai numa igreja que traz só o resultado, eu vou te falar, é uma igreja satânica. Então é bom você tomar muito cuidado. E se você está nesse lugar, provavelmente seu filho também não vai ter repreensão. E as gerações vão tão crescendo assim, né? Por que elas cada vez mais abrem igreja do amor aí? Porque as pessoas não querem mais ser repreendidas, elas querem ser aceitas, elas querem que o pecado seja acolhido e fale, tudo bem, Deus te ama, Ele morreu por você, seu pecado já está pregado na cruz. Pode continuar. Você pode continuar, a graça está sobre você, né? E não é assim. Então, se eu não for essa família raiz aqui, meu filho vai crescer e ele pode até ser cristão, mas esse cristão aqui, Nutella, morno. Não consegue tomar uma bronca do chefe, toma uma bronca do chefe, chora. Enfim, brigou com o namorado, acaba o mundo, vou me matar. Né? Tipo, cara, é uma loucura. Bom, e aí, deixa eu só ver mais uma coisa. Ok. E quando a gente fala sobre educar no caminho, sabe uma coisa muito importante pra gente passar pro próximo tópico? Só pra ver se eu não pulei nada aqui, peraí, só um minutinho. Tem muito a ver com a generosidade, tá?
Porque quando a gente fala sobre a disciplina, eu tenho que criar meu filho o tempo todo a servir. E aí é uma coisa muito importante, porque assim, se eu sou uma família que quer educar no caminho do Senhor em que deve andar, no caminho da generosidade, de levar Jesus para as pessoas, de fazer o melhor por elas. Porque eu estou falando só da repreensão, mas tem um lado que não é a repreensão, que é uma vida correta, porque eu estou falando da repreensão de tirar o que é errado. Mas e o certo? A gente não ensina a criança a fazer o certo. Porque muitas vezes vem pela... É uma repreensão também, você deixar de fazer por você para fazer por alguém, né? Mas é muito legal, porque você deixa de fazer algo, mas você faz algo. E aprende a ter prazer naquilo. E essa alegria vem do Senhor e ela vai complementar a criança. Mas você nunca fez o seu filho experimentar a alegria que vem do Senhor. Porque no aniversário dele, só ele ganha 1000 presentes. É tudo pra ele. Ele tá sempre no centro, ele né? Vem, a menina de 4, 5 anos, vem num negócio de carruagem como princesa, coloca uma coroa nela. Olha o que vocês estão fazendo, vocês estão endeusando o teu filho, cara. Então, o aniversário, tudo tem que ser para honra e glória do Senhor. O seu filho tem que viver uma vida de serviço. Ele tem que aprender que todo momento é o momento para fazer a obra de Deus, não tem pausa. Então, ele tem que ver vocês se dedicando, abrindo mão de viagem de família para servir uma família. Eles têm que ver você não ficando viajando feriado, curtindo adoidado, enchendo a pança, bebendo, dançando. Ir lá e estar na igreja, fazendo uma obra, conhecendo outros irmãos, estudando a palavra, trazer... É isso. Então você não ensina o caminho porque você não vive. Então, além de você aprender a repreender, você precisa viver o correto, a obra de Deus no seu lar. Tá? E se ele não vê você... Ele só vê você pedindo. Ele não vê você dando nada pra ninguém. Ele nunca vê você pagar algo pra alguém. Ele não vê você orando, ele não vê você fazendo nada. Você está sendo um pai inútil e vai criar um filho inútil pro reino. E depois você vai reclamar com a igreja. Mas você só ia no culto, assistia de qualquer jeito, não anotava nada, não se permitia ser exortado, no pequeno grupo não fala com ninguém, não chama, não manda mensagem, você é um zero à esquerda. Então você, como família, vai criar filhinho tudo assim, zero à esquerda. O pai zero criando zerinho. Então, gente, muda essa logística. Pare de fazer o errado, mas comece a fazer o certo. Porque se você tirar tudo da criança, ou para vocês, e não viver o que Deus tem, vocês vão viver uma luta constante. Porque vai ser uma religião, né? Vazia. Vocês estão focando no que não pode. Mas, cara, foca no que não pode no começo, para parar de errar, e substitui pelo que você pode fazer pelas pessoas. E aí Mateus diz que você vai ficar completamente... Na verdade, você não. Deus as deixará completamente satisfeitas porque vocês têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Todo podcast você fala esse versículo. Eu vou falar sempre, porque o povo gosta de prazer. Carnaval deve estar salgando agora em algum lugar. Eu confeccionei uma agendinha personalizada pra ele e coloquei esse versículo. Eu falei, não é possível, toda vez... Eu nem vi que você colocou. Nossa, amor. Legal, hein? Consideração. Não, mas eu tô usando a agenda. Bora. E aí, assim, que é muito legal, porque agora a gente cai na mulher imoral. É. E aí... A vida correta, ela te livra da mulher imoral, né? É. Então, ela te livra, na verdade, da imoralidade. Então, quem cai muito na imoralidade... É quem não é corrigido. Quem não anda na repreensão e não aprendeu, não anda no caminho da vida, então vai acabar sendo engolido aí por um outro tipo de prazer, né? Imoral. Lê aí, do 24 a 26. Então, vamos lá. As instruções, tá. Então, as instruções, né, livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima da brasa sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Vamos parar só um pouquinho aqui, que eu queria parar um pouquinho antes. Por quê? Eu vou separar em duas partes rapidinho, mas assim, aqui fala muito da mulher imoral. Para você que não escutou ainda o podcast do Provérbio 5, nós falamos muito, né, sobre a mulher imoral. Volta lá e escuta. Foi muito poderoso, assim. Eu achei que foi uma coisa... Nossa, foi muito... Eu achei impactante, eu mesmo gostei. A gente nem colocou no ar ainda, né? Mas vai essa semana. Provavelmente já vai no ar, então quando você estiver escutando esse aqui. Cara, volta lá porque foi muito forte. Mas eu queria falar sobre como... Eu quero trazer para o pai de novo. Cara, a boa educação é aquela educação que você instrui segundo o mandamento e as leis de Deus. Sim. Esses mandamentos e essas leis, elas fazem o quê com o filho? Pensando, eu vou trazer o contexto da mulher imoral. Faz o filho não ser atraído
por questões sedutoras. Você já viu que tudo que a criança... Já viu aquelas crianças, tudo que vê, pede? Ô pai, compra pra mim esse aqui, ó. Ô pai, esse brinquedo, já viu? Sim. Vai com a criança na rap. Gente, parece que você tá no inferno. Eu vou lá e quando eu vou pra rap, eu não tenho filho, eu vou comprar as coisas pra cereja do bolo, mas eu adoro ver os pais brigando com as crianças. A gente devia se chamar estúdio de boxe rap. Porque, mano, é um embate do pai com a criança tá... Cara, deve ser muito difícil entrar com a criança na rap, sério. Eu já vi criança rodando na rap. Se jogando no chão. Gente, é uma loucura. Eu acho que quem trabalha na rap tem um treinamento, assim, sabe? Eu não sei te explicar. É uma loucura a rap. Ô, lojinha, olha, do demo. Mas vamos lá. Ou seja, a criança ela é atraída pelo que vê. Ela sim, pelo visual. E a educação, vamos lá, nós como cristãos, se a gente for atraído pelo que vê, nós vamos pra onde? Nós vamos pro inferno. Agora, quando eu sou atraído pelo aquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe, eu olho para a eternidade e eu tenho menos risco de ir para o inferno. Então, a educação do pai, nesse sentido, né, trazendo para a mulher imoral, porque a mulher imoral nada mais é do que uma mulher espalhafatosa, sedutora. Ela é atraente, né? O homem também é atraente. O homem também, aos nossos olhos. Mas quando eu ensino meu filho a não procurar cada vez menos ser atraído pelo que ele vê, mas porque vai acontecer ainda, eu começo a ter menos problema. E aí isso interfere até na relação imoral. Sim. Mas numa questão de, às vezes, fazer uma imoralidade, ou fazer um erro, roubar. Tipo, fazer algo errado no bastidor para derrubar alguém para eu ter o cargo. Sim. Então, e aí, além do visual, né? Que a mulher e o homem imoral têm o visual atrativo, né? Eles também têm as palavras atrativas. Então, são pessoas legais. São pessoas, muitas vezes, divertidas, que a gente quer estar perto, que tem a malemolência, né? Que é uma pessoa mais popular. Então, não é incomum a gente ver pessoas, assim... Você vê que a pessoa não tem caráter, mas porque a pessoa é muito legal, você se atrai por ela. Por quê? Porque você está olhando para aquilo que é superficial. Você olha com os seus olhos, os olhos da natureza humana. Isso. Então, se você tem um filho que tem muito essa questão de tudo que vê, quer, de tudo, ele já está dando indício para você que ele sempre vai ter um olhar muito mundano. Então, você vai ter que trabalhar com ele o quê? Olhar para Deus e suas vontades. Por isso que o servir é importante. Porque o servir é algo palpável para a criança. Sim. Ela sabe o que ela está fazendo bem, ela vai ter um agradecimento, alguém vai ser grato a ela, alguém vai falar palavras para ela de Deus. Sim. Então, eu preciso treinar meu filho, esse filho, eu preciso treinar para isso. E outra, né, gente? Falando sobre tentação, trazendo um pouquinho, a gente não falou no outro podcast, mas assim, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10:13, só para você entender sobre a tentação. Porque, cara, eu vejo que as pessoas são tentadas demais. E aí se esforçam muito e erram, depois se querem perdão, e não sabem onde estava com a cabeça. Mas olha lá. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Quando você não consegue controlar uma tentação, sabe o que está acontecendo? Você está desligado de Deus. Deus não permite que você sofra uma tentação que você não vai suportar. Não sei o que eu estou falando, não é minha opinião. É a opinião da Bíblia. Então, quando eu tenho tentação que está muito difícil, é porque eu estou me desligando de Deus sobre esse assunto. Então, quanto mais eu sou tentado em algo, mais eu me aproximo de Deus. Chega uma hora que as tentações vão perdendo força. Você vai continuar sendo tentado como sempre, mas a forma que você já está olhando não é com o olho humano. Porque o seu espírito está forte, então a carne, né, que é fraca, né? O pessoal fala, a carne é fraca. A carne é fraca quando o espírito é fraco também. Exato. Se o espírito é forte, ele torna a carne forte, né, para resistir. E no versículo 26, não sei se você preparou isso para falar, mas na King James fala... é muito triste essa parte, né? Que a mulher adúltera caçará pela vida preciosa. Ou seja, a mulher e o homem adúltero, eles buscam homens e mulheres direitos. É muito triste, porque a adúltera caça o precioso. Sabe quem é o precioso? Quem tá no é o Filho de Deus. Filho de Deus. Então, ele mira no Filho de Deus. Ele mira no homem direito, ela mira na pessoa que faz o bem para desviar,
para levar para o caminho da morte. Ela não quer os tranqueiras. Porque já é dela, né? Já é de Satanás. Já. Os tranqueiras, os que estão em cima do muro, já são dele. E para os homens também vale. Eles miram nas preciosas de Jesus para desviá-las. Né? Então isso é muito triste, porque a gente vê pessoas preciosos de Jesus caindo, né? Sendo envolvidas por descuido. Nossa, que triste, né? É triste. Não, e assim, você terminou, você estava lendo onde, amor? O 26. Então, bebe uma aguinha aí, e aí já lê até o final, que a gente vai terminar aqui. Tá. Vai. O 30, tá, gente? Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Bom, o que é muito triste agora, o final é que nós pais, nós, né? Ainda não sou, mas a gente tem que trabalhar desde cedo sobre a imoralidade sexual. Porque se você reparar aqui, olha que louco, tem uma hora que ele fala até da prostituta. A prostituta, você paga, ela vai embora. Agora, quando você cria um adultério com uma mulher casada, é um caso, você está falando de um caso, você vai se levar para a morte. Ele compara... É uma atividade de alto risco, o adultério. Ele fala também que quem roubou para comer, quando se for pego, vai pagar 7 vezes, mas vai entregar tudo. Ou seja, você roubou para comer, você tem uma consequência. Ele não está falando da morte. Se arrependa. Ele não está falando que é certo, hein, gente? Por favor, não vai interpretar errado o Salomão. Mas ele está falando que tem uma consequência que você vai viver aqui. Agora, talvez o adultério realmente é o fim para você. Você vai entrar num caminho que vai levar você pro inferno. Gente, pensa, é um caminho que taca fogo no teu próprio peito. Queima você. Você anda na brasa, pega o seu pezinho descalço e anda na brasa. O que acontece? Não tem como você não sofrer queimaduras, consequências graves. Então, né? A imoralidade dentro de uma família ela é muito perigosa. E a gente está falando, tô falando pro povo de Deus. Você que não é de Deus, querido, você faz o que você quiser. Agora, o povo de Deus precisa se adaptar às leis e às orientações, que é para prevenir que seu filho seja imoral. Porque você está dentro da igreja, mas você põe uns decote. Você é uma mulher imoral. O tipo de roupa que você usa... É lascívia, né? Sensualidade. Sensualidade. É um decote. Posta foto de cima para baixo com o peito mostrando. Aí o homem, todo sarado, gosta de ficar mostrando os bíceps. Ele fica todo charmoso. Ele é galanteador. Então, você tem condutas imorais. E aí vocês têm filhos, só que os seus filhos estão crescendo vendo você se comportar desse jeito. Ele vai se comportar igual. O menino vai procurar uma mulher imoral, a menina vai procurar um homem sedutor, não vai procurar um homem de Deus. O padrão vai ser diferente. Porque você não está sendo um homem de Deus, você está sendo uma pessoa imoral. Você está deixando a imoralidade entrar, você está assistindo novelas imorais, assiste filme com gente seminua, nua. Você tem uma vida, você pratica, você vai para lugares onde a imoralidade é muito forte, os barzinhos, balada. Você vai ter determinada praia, você vê tipo as meninas com os biquíni que já tá... De verdade, gente. É melhor ser na praia de nudismo. Que ofende menos. Você fala que Adão e Eva ficavam assim, fica menos feio. Porque umas roupas, uma sensualidade, uns pagodes rolando, as meninas dançando na tua frente. É um perigo. Então eu, quando vou fazer os meus passeios, eu tenho que saber muito bem o que eu tô fazendo. Entrar nos olhos dos meus filhos. Aqui tá falando que o filho, a criança, ela tem essa questão. Ela é imatura, ela vai cometer atitudes, né, imbecis, tolas. Mas eu tenho que evitar que isso entre. Uma que vai preservar meu casamento e vai preservar que o meu filho adquira conhecimentos imorais. Porque o fim da imoralidade pode ser a morte. Aqui tem as consequências, né? Se ele não se arrepender, realmente vai ser o inferno. Então, e aí só voltando a uma questão do adultério, tem um estudo na Neuro que fez um estudo cerebral com pessoas que já traíram, né? O que esse estudo comprovou? Esse estudo comprovou que as pessoas que já traíram, elas têm uma região no cérebro delas, que é a região que lida com riscos mais ativada do que as outras. Ou seja, elas se envolvem em mais atividades de risco, porque é todo um risco. Vamos lá, eu sou casada com o Caio, de repente eu começo a conversar com uma pessoa, meu celular. E tenho que esconder dele.
Então já começa aquela adrenalina de esconder, de não pode ver a mensagem, de apagar a mensagem, de ficar insegura, atenta. Depois eu vou me encontrar com a pessoa. Eu tenho que arquitetar um plano, eu não posso ser pega, a minha história não pode contradizer. Isso dá prazer, né? Eu começo a adquirir eu começo a acionar uma série de áreas que é lidar com o risco que quem não faz atividade de risco não aciona. E aqui eu começo a acostumar a lidar, porque, gente, vamos lá, o medo bom, ele te protege. Você fala, eu não vou trair para ser pega, então você para de lidar com isso. Uma vez que você começa a acionar essa área, aprender a lidar com riscos, é a área que, por exemplo, um ladrão ativa muito, uma pessoa do crime, ele não tem mais medo de polícia, não tem mais medo de ser pego, ele gosta dessa adrenalina, você tem uma tendência maior a querer de novo. Então, uma pessoa que já traiu, ela tem muitas mais chances de trair de novo do que aquele que nunca traiu. Nossa. Então, cuidado vocês também ao perdoarem, ao estarem com casais, com cônjuges, que vivem em adultério, de adultério em adultério. Ele te pega de novo. Por quê? Porque o que Deus autoriza aqui na Bíblia? Deus pede pra gente perdoar uma pessoa que se arrepende. Exato. Uma pessoa que não vive um estilo de vida traidora e imoral. Agora, se a pessoa vive nesse estilo de vida, ele vai fazer de novo. E como que é o arrependimento? Eu vejo pelo fruto. Então, não tem mais senha no telefone, o telefone é unitário, tudo é unidade, estão sempre juntos, todo mundo que sai, sabe sair junto, não tem vida individual. Tem uma transparência entre todos os assuntos. Ó, o telefone, gente, se você é um casal que você não pode ficar pegando o telefone um do outro, tem alguma coisa de errado na sua relação. Então você tem que trabalhar. Então tá aprontando, se arrepende, conversa, para com tudo e já conversa com o seu cônjuge e a partir de agora muda isso daí. Se você é aquela pessoa que não tem isso, cara, tem muita coisa errada. Você tá no escuro. Esconder é viver na escuridão. Escuridão é o capeta. Então traz pra luz, pra Jesus. Porque tem aquelas pessoas que são da velha criatura, né? Antes da gente conhecer Jesus, as pessoas estavam entregues mesmo a todo tipo de moralidade. Mas tem pessoas que estão na igreja, estão caminhando com Cristo e tem esse mundo interno ainda acontecendo em paralelo. E eu vivi isso com a Cris. A Cris me pegou no namoro com conversinha. E eu paguei um preço. E, cara, foi muito difícil. É difícil largar mesmo. Você tem que ter muita ajuda do cônjuge. Então, cara, você para. Eu vivia numa vida mundana, não era da igreja. Pra mim isso era muito normal. E hoje, com a revelação do Espírito e com a ajuda da minha esposa, hoje a gente vive uma vida muito em unidade. O tempo todo a gente tá junto, telefone, tá toda senha, sabe? Senha de banco, senha de telefone, senha de tudo, assim, né? Da geladeira, sabe? É isso. E aí, você vai falar mais uma coisa? Mas eu vou falar só do último, que é o 34, que é o ciúme, é a fúria de um homem. Por isso que ele fala que talvez você vai morrer. Você quer ver um homem furioso? Deixa ele enciumado. Deixa ele desconfiado. Trai ele. Então, assim, é um tipo de coisa que tira a honra da pessoa, né? Principalmente do homem. E aí, não é que aqui a Bíblia está aprovando que o homem vai lá e mate. Ele está dando uma consequência que pode acontecer. Ele está falando, cuidado, porque um homem traído, ele pode ser tomado pela raiva e pela vingança. E pode custar a vida. Não é à toa que a gente vê por aí também um monte de assassinato. Nossa, matou. Né? Mata a mulher, mata o cara, mata todo mundo. É um desastre. Então, assim, quando você começa a mexer com fogo, você vai se queimar. Você queima a família. Às vezes é um homem de Deus, mas que é tomado por um sentimento tão forte de ciúme, de ira, ele fica cego. Né? Então a gente vai levar a pessoa, inclusive que foi a vítima, a pecar e a se destruir também. É pesado. É muito pesado. Então, aqui fala de morte mesmo, fala de ferida, fala de desonra, fala de mancha na reputação e fala de morte física e espiritual. Então vamos fugir da imoralidade, gente. Meus queridos, mais um podcast terminando, Provérbios 6, só na muquetada, mas a gente que é da comunidade Hebron, né? Quando a gente vai pro culto, né? Se eu não apanho, não é possível, não devo estar no culto, eu devo estar em outro lugar. Eu saio com o olho roxo todo dia. Valtão, Paulinho e o Faustinho lá que prega, é pancadaria. Bom, Biel, foi forte aí? Como foi pra você aí? Nossa, gente, demais, como sempre, muito edificante. Alguma dúvida?
Não, no momento não. A gente poderia fazer um episódio só de dúvidas, né? Seria muito bacana. Os jovens aí. da igreja aí. Inclusive, galera, deixa sua dúvida no comentário aí do Spotify, do YouTube. Nós sempre estamos tentando ler todos e responder na medida do possível. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Valeu. Valeu. Heleninha, manda um beijo aí pra galera. Beijo, gente. Tchau. Ai, gente, e essa vozinha, gente? Quem Vocês vê não tá- pensa que ela tem 12 aninhos, Gente, né? exato. Não tá dando. Ela tá vermelha. Amor, dá tchau pra galera. Gente, espero que tenha falado com vocês da mesma forma que falou com a gente. Pra E cada que dia. nós possamos nos posicionar aqui na verdade, no esforço, não ser fiador de ninguém, É. não trair nossos maridos. É bom, isso. viu, Cristiano? Senão eu posso matar, você viu, né? Galera, foi um prazer inenarrável. Não deixe de compartilhar, por favor. Compartilha com a galera, troca uma ideia, leva pro seu pequeno grupo, pra sua igreja. Discute sobre o assunto, deixa o Espírito Santo agir através da palavra de Deus. E que vocês se fortaleçam e sejam famílias saudáveis para o reino. Amém. Famílias saudáveis para o reino, não para a sua natureza humana. Combinado? Até a próxima, fiquem com Deus. Valeu!